O segredo oculto de Isaías. O que ele sabia sobre a guerra que está começando agora de Israel e Irã? Você já se perguntou se alguém, milhares de anos atrás, poderia ter visto tudo o que estamos testemunhando hoje? Os exércitos marchando no Oriente, as ameaças que cruzam fronteiras, as alianças frágeis que podem desabar a qualquer instante. Entre todos os profetas que já viveram, apenas um ousou registrar visões tão detalhadas que pareciam impossíveis. O nome dele era Isaías. E o que ele escreveu não ficou preso ao passado. Suas palavras atravessaram séculos como um aviso selado, esperando o momento exato para serem abertas. Imagine descobrir que os conflitos entre Israel e Irã, que hoje ocupam manchetes em todo o mundo, já haviam sido descritos em rolos de pergaminho antes mesmo da fundação de Roma, que as multidões se reunindo para a guerra. Os brados de ódio e o cerco sobre Jerusalém não são apenas geopolítica, mas parte de um ciclo profético que ele revelou com precisão perturbadora. Por que Isaías foi chamado de o profeta do ciclo final? Por que suas previsões são tão específicas que até estudiosos céticos não conseguem ignorá-las? E o mais importante, se ele viu o início deste conflito, o que mais ele sabia sobre o seu desfecho? Hoje, você vai entrar numa jornada que pode transformar para sempre a sua maneira de enxergar a Bíblia e a história. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas narrativa antiga. É um código divino que atravessou o tempo para chegar até nós. Este conteúdo é gratuito, mas a decisão sobre o que você fará com ele pertence só a você. Se esta mensagem falar ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar revelando verdades esquecidas. E se eu te dissesse que Isaías não só previu o nascimento e a queda de impérios, mas também viu o momento exato em que Israel se tornaria o epicentro de uma crise global? Que ele deixou pistas sobre como tudo começaria e como tudo poderia terminar? Coincidência? Não. O que você vai descobrir hoje vai tirar o seu fôlego, porque Isaías foi o único profeta que ousou registrar o futuro inteiro, inclusive este momento que estamos vivendo. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você pensa saber, porque, ao final desta história, você nunca mais verá a guerra e a fé da mesma maneira. Eis que as cidades se tornam um montão de ruínas, e a fortaleza deixará de existir. Isaías 17:1. Hoje, enquanto foguetes traçam arcos de fogo sobre Israel e colunas de fumaça se erguem na fronteira iraniana, muitos voltam seus olhos para essas palavras escritas quase 3.000 anos atrás. Porque o que parecia uma previsão distante começa a tomar forma diante de nossos olhos. Na penumbra de um estúdio de transmissão, o jornalista respirou fundo antes de encarar a câmera. O ponto vermelho acendeu, sinalizando que o mundo inteiro o escutava. "Boa noite", disse ele, a voz firme. Nas últimas 24 horas, mais de 300 mísseis foram lançados contra cidades israelenses. Autoridades afirmam que este é o maior ataque desde o início da escalada com o Irã. Enquanto as imagens de explosões iluminavam a tela, uma voz sobreposta continuou. Mas para estudiosos das Escrituras, nada disso chega como surpresa total. O profeta Isaías anunciou que viria um tempo em que Damasco e os vizinhos de Israel seriam reduzidos a ruínas, e que a guerra se tornaria um rio impossível de conter. Na biblioteca silenciosa, Miriam ajustava os óculos e passava os dedos pelos rolos antigos. Ao lado dela, Daniel ajustava a lente da câmera, visivelmente nervoso. "Você acha mesmo?", perguntou ele baixando a voz, "que estamos vendo o cumprimento dessas profecias?" Miriam inspirou devagar.
escolhendo as palavras. Acho que Isaías enxergava ciclos, disse ela. Ele via o orgulho das nações crescendo como maré. E sabia que sempre terminava do mesmo jeito, ruína. Ela deslizou o pergaminho, expondo letras que pareciam vivas à luz das lâmpadas. Clamai, ó nações, aproximai-vos para ouvir. Leu Miriam em voz baixa, pois o Senhor se levantará contra todos os exércitos. Daniel ergueu o olhar, perturbado. Mas isso parece escrito para agora. Talvez fosse, murmurou Miriam. Do outro lado do mundo, em Jerusalém Antiga, o jovem Isaías subia a ladeira estreita que levava ao portão principal. Soldados armados olhavam com desconfiança cada passo seu. Ele trazia apenas um rolo de couro enrolado ao peito e um coração pesado como pedra. "Quem vem aí?" gritou o guarda, batendo a lança no chão. "Isaías, filho de Amós", disse o profeta sem erguer a voz. "Trazes mensagem do rei?" Isaías deteve-se, fitando-o com olhos escuros. "Não trago palavras de homem algum", respondeu. "Trago a sentença que vem do Altíssimo." O soldado hesitou, intimidado pela serenidade do visitante. Atrás dele, outros guerreiros cochichavam, ansiosos. O cheiro de óleo de guerra pairava no ar. Isaías avançou alguns passos até a muralha. Dali, avistava-se a planície, onde rumores diziam que os assírios se reuniam em multidão. Mas seus olhos pareciam ver muito além da poeira e dos estandartes. "Estás ouvindo, Jerusalém?" murmurou ele, quase num sussurro. "O tempo da tua prova se aproxima." Um escriba que anotava as movimentações militares ergueu o rosto. "Profeta", disse ele hesitante, "por que sempre falas de calamidade? Por que não anuncias esperança?" Isaías pousou a mão sobre o ombro do homem com suavidade, porque a esperança verdadeira só nasce quando o orgulho morre, respondeu. "E esta cidade ainda não conheceu humildade." O escriba baixou o olhar. O vento frio da manhã percorreu a muralha, trazendo o silêncio que precede a tempestade. No presente, Miriam apontava para uma passagem destacada no pergaminho. "Veja este trecho", disse ela a Daniel. "Os seus clamores encherão o vale e as colinas tremerão de medo." Fala de um lamento coletivo, de uma guerra que faria tremer até as pedras. Daniel passou a mão pelo rosto pálido. "Você acredita mesmo que isso seja inevitável?" perguntou. Ela demorou a responder. "Não sei se é inevitável", murmurou por fim, "mas sei que toda vez que ignoramos estas palavras, terminamos aqui. Fogueiras na noite, multidões fugindo, crianças sem casa. As imagens do telejornal voltaram à tela. Sirenes soando em Tel Aviv. Soldados correndo entre destroços. Oficiais declarando que haveria resposta sem precedentes aos ataques." Sobre tudo isso, a voz do narrador ecoou. "Hoje, as trombetas não são feitas de chifre, são alarmes eletrônicos. Mas a essência é a mesma: anunciar que o tempo se esgota." Em Jerusalém Antiga, Isaías permanecia parado diante do portão. O general Ezequiel, homem alto e severo, aproximou-se com passos pesados. "Profeta, foste chamado ao salão do conselho. O rei quer ouvir tua opinião, se é que tens algo de útil a dizer." "Tenho apenas a verdade", disse Isaías. "Então que ela seja breve", retrucou o general. No salão iluminado por tochas, o rei parecia exausto. Seu rosto carregava marcas de noites sem sono. "Isaías",
começou ele com voz cansada. Dizem que viste o futuro. O que viste? O profeta ergueu o pergaminho. Vi o orgulho dos homens edificar muralhas. Vi o orgulho cair, disse a voz clara. Vi cidades transformadas em cinzas. E depois vi um remanescente se erguer. O rei fechou os olhos abatido. E nada pode ser feito para evitar. Sempre pode, respondeu Isaías. Mas é o coração que precisa mudar, não a muralha. Do lado de fora, tambores assírios ribombavam ao longe. Ninguém sabia dizer se soavam perto ou longe, mas todos sentiam que era o início de algo que não se poderia conter. No presente, Miriam desligou o monitor e virou-se para Daniel. Isaías não falava apenas do passado, disse ela. Falava de nós, de hoje. Então, perguntou Daniel num sussurro, o que acontece agora? Ela respirou fundo. Agora, murmurou, esperamos o que ele chamou de o dia da indignação. Essa missão era apenas o prelúdio de revelações muito maiores. O sol declinava sobre Jerusalém, lançando sombras compridas que se estendiam como braços silenciosos pelas vielas de pedra. O ar carregava um cheiro agridoce de fumaça e óleo queimado, a rotina de uma cidade que se preparava para ser sitiada. Cada rosto trazia marcas de medo. Cada sussurro carregava a suspeita de que o amanhã não chegaria. Isaías subia com passos firmes as escadas que levavam à muralha norte. Seu manto claro contrastava com o pó escuro que cobria a pedra. Quando alcançou o topo, permaneceu imóvel por um momento, olhando o horizonte. Ao longe, como uma linha marrom que se mexia, avistavam-se as colunas de soldados assírios. Um jovem sentinela, que parecia não ter mais do que 20 anos, virou-se ao perceber sua presença. Os olhos do rapaz estavam arregalados de ansiedade. Profeta, disse ele a voz embargada, é verdade que eles já tomaram Samaria? Isaías não desviou o olhar da planície. É verdade, respondeu com serenidade. O jovem respirou fundo, como quem tenta conter um soluço. Dizem que ninguém escapou, continuou ele. Dizem que queimaram tudo e que nós seremos os próximos. Nem toda destruição é o fim, replicou Isaías, finalmente voltando-se para o rapaz. Mas sempre é o fim de alguma coisa. O senhor não tem medo? Perguntou o sentinela, a voz quase um sussurro. Isaías olhou-o com compaixão. Tive medo um dia, disse, antes de entender que o temor verdadeiro não é perder a vida, mas desperdiçá-la. O rapaz baixou os olhos, constrangido. Ao seu lado, outro soldado, mais velho, aproximou-se. Profeta, perdoe-me a franqueza. Disse ele, coçando a barba. Mas que utilidade têm tuas palavras quando os inimigos estão às portas? Isaías voltou-se para ele, erguendo o rolo que trazia junto ao peito. As palavras que trago não são minhas. Falou com voz firme. São como fogo no osso. Mesmo que quisesse calar, não poderia. O vento soprou forte, balançando a ponta do manto. Ao longe, tambores ribombavam num compasso que lembrava o pulsar de um coração colossal. Cada batida era uma advertência. Como sabes que Deus fala contigo? Insistiu o soldado a voz grave. Como tens certeza de que não és apenas mais um homem com medo? Isaías fechou os olhos por um instante, como se buscasse no íntimo a resposta. Porque não desejei este chamado. Disse por fim, eu resisti. Eu supliquei que fosse outro, mas quando o Eterno fala, sua voz não pode ser confundida. O sentinela mais jovem inclinou a cabeça impressionado.
Já o soldado mais velho apenas suspirou e se afastou, como se não quisesse ouvir mais nada que o perturbasse. Isaías voltou a encarar o horizonte. A luz do entardecer fazia brilhar as lanças inimigas como uma fileira de espinhos metálicos. Ainda assim, seus olhos pareciam contemplar algo que ninguém via, algo muito além da força assíria. "Vês o que eu não vejo?" perguntou o jovem sentinela, quase num sussurro. "Vejo aquilo que se tornará memória", disse Isaías. "Este exército que hoje causa terror será amanhã apenas poeira em pergaminhos. Mas o que se escreve aqui..." Ele ergueu o rolo. "Isso ecoará até o fim dos tempos." No presente, na sala iluminada por lâmpadas frias, Miriam apontava para o mesmo trecho traduzido numa folha amarelada. "A soberba da Assíria será quebrada", leu ela pensativa. "E a cidade que confia em suas muralhas cairá." Daniel ergueu o olhar perturbado. "E isso também serve para hoje?" perguntou ele. "Para nós? Toda geração pensa que é exceção", disse Miriam. "Mas Isaías escreveu para todas elas. Para quem acredita que pode vencer pela força. Para quem constrói alianças que só existem no papel." Ela passou a mão pelos olhos cansada. "E para quem se recusa a ouvir até que seja tarde." Na Jerusalém antiga, Isaías desceu das muralhas e entrou num beco estreito onde comerciantes recolhiam as mercadorias. Uma mulher idosa, com a pele queimada de sol, aproximou-se dele. "Profeta", disse ela, a voz trêmula, "o que devo dizer aos meus filhos? Que amanhã seremos escravos?" Isaías parou diante dela e segurou suas mãos. Elas estavam frias como pedra. "Diga que o Eterno não se esquece de quem clama por ele", respondeu, "que nenhuma espada é tão afiada quanto a verdade, e que nem toda derrota é sem propósito." Ela fechou os olhos, chorando em silêncio. Mais adiante, 3 homens conversavam em tom exaltado. "O rei não tem coragem", bradou o primeiro. "Deveria atacar antes que eles ataquem." "E tu achas que isso mudará o desfecho?" replicou o segundo. "A Assíria esmagará qualquer resistência." "E então faremos o quê?" perguntou o terceiro. "Nos renderemos?" Isaías deteve-se ao lado deles. "Não vos rendais ao desespero." disse, interrompendo a discussão. "Rendam-se ao entendimento de que nenhuma força humana pode alterar o que o coração se recusa a mudar." Os homens ficaram em silêncio. O profeta prosseguiu, sentindo que cada passo o aproximava não apenas do cerco, mas de algo ainda maior, algo que ninguém ali poderia compreender por completo. No presente, Miriam passou os dedos pelo pergaminho, a voz embargada. Cada palavra dele nasceu numa rua como esta, entre pessoas comuns. Disse ela. "Talvez por isso ressoe tão forte hoje." Daniel ajeitou a câmera num gesto distraído. "E..." murmurou ele. "Será que ainda há tempo de escutar?" Miriam ergueu o olhar. Por um instante, pareceu que carregava nos olhos o mesmo cansaço que Isaías trouxe ao caminhar sobre as pedras. "Sempre há tempo", disse ela baixinho, "até que não haja mais." E em seus rolos dormiam sinais que só hoje começamos a decifrar. A lamparina queimava devagar sobre a mesa de cedro, projetando sombras alongadas nas paredes de pedra. O escriba Eliam sentou-se diante do pergaminho estendido.
as mãos trêmulas segurando a pena de junco. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo farfalhar suave das folhas e pelo roçar da tinta úmida na superfície amarelada. Atrás dele, o jovem aprendiz Reziel observava em silêncio, os olhos arregalados de fascínio. "Mestre", sussurrou o rapaz, "quantas vezes copiarás estas palavras?" Eliam não desviou o olhar das linhas que se sucediam como um rio interminável. "Quantas forem necessárias", respondeu ele com voz rouca. "Porque um dia tudo o que conhecemos ruirá, mas estas palavras permanecerão." O aprendiz passou a mão pelo pergaminho, quase com medo de tocá-lo. "E se forem perdidas?", perguntou ele. "Se o fogo vier e consumir tudo?" Eliam ergueu a cabeça devagar, encarando o vazio. "Então alguém as ouvirá de memória", disse, "porque não se pode calar o que foi dito pelo Eterno." As tochas do corredor lançavam clarões sobre a fileira de jarros de barro. Cada um guardava um rolo enrolado com cuidado, protegido contra o tempo e contra a ira dos homens. O escriba suspirou. "Este é o 5º rolo só este mês", murmurou voltando ao trabalho. "E mesmo que meus olhos se apaguem, outros continuarão." Reziel inclinou-se um pouco mais, tentando ver as palavras que brotavam da pena. "Ai da cidade rebelde", leu ele em voz baixa. "Isso é sobre Jerusalém?" "É sobre todas as cidades", corrigiu Eliam, "e sobre todos os corações que preferem o orgulho ao arrependimento." Do lado de fora, as vozes dos soldados soavam tensas. Uma escolta real aproximava-se. Em meio ao medo do cerco, muitos ainda vinham buscar respostas. "Mestre", Reziel insistiu, "se estas palavras são tão importantes, por que tantos preferem ignorá-las?" Eliam largou a pena e massageou as têmporas cansadas. "Porque nenhuma verdade profunda é bem-vinda", disse ele. "Ela custa tudo o que temos: vaidade, ilusões, segurança falsa." O aprendiz ficou em silêncio. Então arriscou outra pergunta. "E se elas forem apenas poesia? Apenas história antiga?" O escriba ergueu o olhar devagar. Naquele instante, seus olhos pareciam brilhar com uma chama que não era apenas reflexo da lamparina. "Então, por que sobreviveriam a impérios, a exílios, a perseguições?", perguntou ele, num tom grave. "Porque cada geração, mesmo relutante, precisou delas." Na madrugada fria, outro escriba chegou carregando um rolo gasto. Seu rosto trazia marcas de noite sem sono. "Eliam", disse ele com voz rouca, "recebemos fragmentos de Damasco. Trouxeram-no escondido entre sacos de trigo." Eliam estendeu as mãos. Ao desenrolar o pergaminho, reconheceu os caracteres marcados pela pressa de quem escreve às pressas, com medo de ser descoberto. "Eis que as nações serão sacudidas", murmurou ele lendo. Mesmo lá, mesmo sob a ameaça de morte, alguém continuou a escrever. O outro escriba assentiu. "Porque se calarmos, as pedras clamarão." Reziel inclinou a cabeça, pensativo. "Mestre, quando fores embora, quem continuará esta obra?" Eliam pousou a mão sobre seu ombro magro. "Tu", disse ele com firmeza, "e teus filhos, e os filhos deles, até que este ciclo encontre seu fim. Os séculos se sucederam. Quando a Babilônia esmagou Jerusalém, quando Roma queimou o templo, quando os exilados vagaram sem terra, sempre houve mãos dispostas a guardar as palavras. Em cavernas escuras, em salas escondidas, em corações aflitos.
Muitos milênios depois, Miriam passava o dedo sobre outro pergaminho, protegido por vidro grosso no laboratório moderno. Este fragmento foi encontrado perto do Mar Morto, explicou ela a Daniel, que filmava em silêncio. Data aproximada de 700 anos antes de Cristo. Daniel ergueu a câmera. Você está dizendo... Começou ele hesitando. Que estas palavras sobreviveram mais que qualquer império? Mais do que isso, respondeu Miriam. Sobreviveram porque precisavam sobreviver, porque seu testemunho ainda não terminou. Ela leu em voz alta. O brado de guerra se ouvirá até os confins da terra. Daniel engoliu em seco. É como se ele tivesse visto o que estamos vivendo agora, murmurou. Talvez tenha visto, replicou Miriam baixinho. Ou talvez só tenha entendido que o coração humano não muda tanto quanto gostaríamos. No corredor ao lado, estudantes observavam com olhos fascinados as letras antigas. Uma moça de cabelos presos virou-se para o colega. Você acha que são apenas advertências para o passado? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Não sei, respondeu, olhando as linhas com respeito. Mas quando leio, sinto como se alguém estivesse me chamando pelo nome. Miriam fechou o pergaminho com cuidado. Seu olhar encontrou o de Daniel. Sabe o que mais me impressiona? Perguntou ela, num tom que misturava assombro e temor. O quê? Ele disse num fio de voz. Que depois de tudo, murmurou ela, ainda perguntamos se essas palavras têm importância. Daniel baixou a câmera, como se não soubesse o que fazer com as mãos. E tem? Insistiu ele. Ela não respondeu. Mas quando tocou a tampa de vidro, seus olhos diziam tudo. Mas seriam apenas registros do passado ou anúncios do nosso presente. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like para nos abençoar e continuar levando estas histórias profundas da Bíblia a mais corações. Agora seguimos com a jornada profética de Isaías. O pergaminho desenrolou-se devagar sob os dedos firmes de Isaías. A chama trêmula da tocha iluminava as letras, lançando sombras sobre a parede de pedra. Alguns homens inclinavam a cabeça para escutar melhor. Outros recuavam, como se receassem que aquelas palavras carregassem alguma maldição. Eis que o Senhor derrubará a altivez das nações, leu Isaías, a voz grave. E suas fortalezas cairão como folhas secas. O general Ezequiel, de braços cruzados, estreitou os olhos. Profeta, disse ele num tom tenso, sempre falas de ruína, nunca de vitória. Não tens uma única boa nova para nos dar? Isaías ergueu o rosto lentamente. Seu semblante parecia cansado, mas sua voz mantinha uma serenidade quase sobrenatural. Quem semeia orgulho não colhe vitória, respondeu ele, mas a boa nova para quem se humilha. No canto do salão, uma mulher idosa chorava em silêncio, o rosto coberto pelo véu. Ao perceber seus soluços, Isaías aproximou-se. Por que choras? Perguntou inclinando-se diante dela. Porque não sei se meus filhos viverão para ver outra manhã, murmurou ela. E se tudo o que construímos será levado como pó. Isaías estendeu a mão e tocou sua cabeça. Ouve-me bem, disse ele. O que está para vir quebrará muitas coisas, mas não quebrará o braço de Deus que sustenta esta terra. Ela ergueu o olhar molhado de lágrimas, tentando encontrar algum sinal de esperança. Então,
Jerusalém será destruída? Perguntou a voz embargada. Isaías inspirou fundo, sentindo o peso do que precisava dizer. Será provada, respondeu, mas não esquecida. O silêncio caiu pesado sobre o salão. Até o general Ezequiel baixou os olhos, como quem, enfim, entendia que não havia muralha, capaz de impedir o que estava para chegar. Do lado de fora, o vento da madrugada balançava as faixas nos portões. Soldados reuniam suprimentos, escrevendo listas de armas e racionando a pouca água. No rosto de cada homem havia a mesma pergunta: quem sobreviveria à tempestade que se aproximava? Muitos séculos depois, no laboratório iluminado por luz branca, Miriam fechava o pergaminho com cuidado. Daniel permanecia imóvel, ainda processando as últimas linhas lidas. Então, disse ele num tom quase hesitante, Isaías acreditava que nem toda destruição era final? Sim, respondeu Miriam. Para ele, juízo e restauração andavam juntos. O mesmo Deus que permite a ruína também promete o renascimento. Ela passou o dedo sobre um trecho marcado com tinta mais escura. Olhe aqui, apontou, e naquele dia uma raiz surgirá de Jessé, e sobre ela repousará o Espírito do Senhor. Isso fala de renascimento? Perguntou Daniel. De renascimento e de esperança, explicou Miriam, mesmo quando tudo parece perdido. O operador de câmera, que até então permanecera em silêncio, arriscou uma pergunta. Mas por que tantos rejeitaram essa mensagem? Por que preferiram lutar contra ela? Miriam ergueu os olhos, pensativa. Porque admitir que precisamos mudar é sempre mais difícil do que erguer espadas. Disse com voz calma. É mais fácil culpar o outro, apontar inimigos, do que reconhecer nossa parte na tragédia. De volta a Jerusalém antiga, Isaías caminhava pelas ruelas estreitas. À sua volta, mulheres recolhiam potes, homens fechavam portões, crianças corriam sem entender por que seus pais choravam. Quando o profeta parou diante da praça central, alguns vieram até ele. Profeta, disse o mercador segurando o braço de Isaías, dize-nos, que devemos fazer para sobreviver ao que anuncias? Isaías ergueu a mão, pedindo silêncio. Arrependei-vos, disse ele a voz firme. Voltai ao Senhor de todo o coração, e então tereis paz, ainda que a cidade seja sacudida. E se não fizermos isso? Perguntou o outro homem, o rosto crispado de raiva. Isaías fitou-o sem rancor. Então vossos nomes serão escritos na lista daqueles que se recusaram a ouvir. O vento soprou mais forte, levantando a poeira. Alguém fechou uma janela com estrondo. Então tudo está decidido? Perguntou uma mulher, a voz vacilante. Não há mais caminho? Sempre há um caminho, disse Isaías. Mas não é caminho de alianças, nem de armas. É o caminho do coração quebrantado. No presente, Daniel desligou a câmera, como se precisasse de um instante para respirar. É como se ele falasse direto com a gente, murmurou. Talvez fale, respondeu Miriam, e talvez estejamos tão surdos quanto eles estiveram. O silêncio voltou a preencher a sala. Por um momento, parecia que nem milênios podiam separar aquelas vozes. Isaías enrolou o pergaminho devagar, sentindo nas fibras do couro o peso de tudo que estava para acontecer. E quando chegar a hora, disse ele, num tom baixo que só o vento ouviu, uma cidade será poupada, mas outra se tornará pó. E enquanto uma cidade seria poupada, outra se tornaria pó. O sol começava a nascer sobre as colinas
tingindo de dourado as muralhas de Jerusalém. Mas não havia alegria naquela alvorada. As sentinelas se revezavam exaustas nos parapeitos, e a notícia que chegava de longe corria pelas ruas como um presságio. Já ouviste? Murmurou um mercador a outro enquanto fechava apressado seu cesto de tâmaras. Dizem que Damasco caiu. Que caiu? Repetiu o outro, arregalando os olhos. Isso é impossível. Damasco existe desde sempre. O primeiro baixou a voz, como se temesse que a própria cidade ouvisse. Foi saqueada, queimada. Alguns dizem que se tornou um montão de ruínas. À beira da muralha, Isaías observava o horizonte, como quem vê não apenas o que está diante dos olhos, mas também o que ainda não aconteceu. O jovem sentinela Eziel aproximou-se devagar, segurando um pergaminho com mãos trêmulas. Profeta, disse ele quase num sussurro, recebemos relato de um homem que fugiu de Damasco. Ele disse que a cidade está destruída. Isaías não se virou. Sua voz soou calma, porém carregada de tristeza. Então se cumpriu a palavra. Eziel hesitou antes de perguntar. Qual palavra, senhor? Eis que Damasco deixará de ser cidade, recitou Isaías. Tornar-se-á um montão de ruínas. O sentinela fechou os olhos como se quisesse acordar de um pesadelo. Então, tudo o que predisseste se cumprirá? Tudo, disse Isaías, sem hesitação. Porque não são minhas palavras. No presente, Miriam caminhava pelo corredor do museu, enquanto Daniel a seguia com a câmera. Pararam diante de uma fotografia emoldurada. Prédios esfacelados, colunas de fumaça, um minarete reduzido a escombros. Damasco, 2013, disse ela apontando. Alguns estudiosos dizem que esta imagem parece uma ilustração viva de Isaías 17. Daniel engoliu em seco. É perturbador, murmurou. Ver que algo escrito há quase 3.000 anos se parece tanto com uma reportagem. Ela passou o dedo sobre o vidro, pensativa. Quando Isaías anunciou essa sentença, Damasco era uma das cidades mais ricas, mais orgulhosas. Ninguém imaginava que pudesse cair. E caiu, completou Daniel num sussurro. Caiu, repetiu Miriam, e não foi a última. Na Jerusalém antiga, um grupo de anciãos reuniu-se na praça principal. O general Ezequiel chegou ofegante, chamando Isaías com um gesto brusco. Profeta, disse ele, a voz carregada de reprovação, por que anunciaste essa desgraça? As pessoas estão apavoradas. Isaías voltou-se, seu semblante sereno. Porque alguém tinha que dizer a verdade, respondeu ele. Mas qual proveito há em semear medo? Insistiu o general. Não vês que isso só destrói o ânimo do povo? Isaías ergueu o rolo que trazia junto ao peito. Melhor temer o que se aproxima do que fingir que ele não existe, disse. Pois quem se prepara pode suportar o peso do dia mau. O general se afastou, murmurando entre dentes. Mas um ancião permaneceu. Aproximou-se do profeta com passos lentos. Meu pai dizia que Damasco era invencível, murmurou com voz embargada, que nada poderia apagá-la. Não há cidade invencível, disse Isaías, pousando a mão sobre seu ombro. Quando o orgulho constrói muralhas, a humildade é a única força que pode salvá-las. O ancião fechou os olhos, como quem carrega um fardo antigo.
Então, sussurrou ele, Jerusalém também cairá? Isaías olhou o céu que começava a clarear. Será provada, disse por fim, mas não será esquecida. No presente, Miriam virou-se para Daniel. Percebe? Perguntou ela. A profecia não era só sobre uma cidade, era sobre todo o coração humano que insiste em achar que está seguro demais para ser abalado. Daniel abaixou a câmera. E você acha, começou ele hesitante, que Damasco foi só o começo? Acho que foi a primeira peça de um tabuleiro que ainda está se movendo, respondeu Miriam. Um silêncio pesado caiu entre eles. Do outro lado do vidro, o pergaminho parecia brilhar sob a luz fria, como se guardasse segredos que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Naquele tempo antigo, Isaías desceu a ladeira que levava ao mercado. Cada passo parecia carregar o peso da história. Mulheres recolhiam jarros, homens baixavam a cabeça ao vê-lo passar. Um menino correu até ele ofegante. Profeta, disse, a voz fina, é verdade que Damasco virou pó? Isaías ajoelhou-se, olhando nos olhos do garoto. É verdade, respondeu sem suavizar. Mas por quê? Insistiu o menino. O que fizeram de tão errado? Esqueceram quem lhes deu tudo, disse Isaías, e pensaram que poderiam viver sem ele. O menino permaneceu quieto, como se precisasse de muito tempo para compreender. Isaías ergueu-se devagar. O vento da manhã trouxe consigo o cheiro de cinzas, embora a cidade ainda estivesse inteira. Damasco foi só o começo, murmurou o profeta, como se falasse consigo mesmo. Só o início de um ciclo que ninguém mais poderá deter. No presente, Miriam virou o rosto respirando fundo. E hoje, disse ela num tom quase imperceptível, quem vai ouvir antes que seja tarde? Mas Damasco era apenas a primeira peça de um tabuleiro muito maior. A madrugada despontava fria quando os tambores começaram a soar. Era um som que se espalhava como trovão pelas colinas, acordando cada homem, mulher e criança dentro das muralhas. Alguns se erguiam do sono confusos, outros já sabiam o que estava acontecendo. Na praça principal, Isaías permanecia de pé. Seus olhos não buscavam a claridade que surgia por trás dos telhados. Ele via além, via legiões marchando de todas as direções. Via o som dos cascos, o tilintar de couraças, a poeira erguer-se antes que qualquer trombeta fosse soprada. Um homem aproximou-se com as mãos tremendo sobre a clava que segurava. Seu nome era Maquir, e o medo já tomava-lhe a voz. Profeta, disse ele num sussurro rouco, por que Deus permitiria tamanha destruição? Por que chamar de todos os confins da terra exércitos que nos odeiam? Isaías manteve o rosto imóvel. Porque o orgulho exige disciplina, respondeu. E a disciplina às vezes veste armadura. Mas somos seu povo, insistiu Maquir. Não somos nós aqueles que ele escolheu? Isaías voltou o olhar, cheio de compaixão. E que povo é esse que lembra de Deus só quando o cerco se fecha? O homem não encontrou resposta. Baixou a cabeça como quem perde as últimas palavras. Do alto das muralhas, o sentinela Eziel gritou: aproximam-se! Sua voz ecoou sobre os telhados. São muitos!
incontáveis. Isaías fechou os olhos. A lembrança dos oráculos vinha como rajada de vento. Ruído de multidões nos montes, semelhança de um grande povo, murmurou ele. O Senhor dos exércitos reúne guerreiros para a batalha. O jovem sentinela virou-se trêmulo. Então é isso? Perguntou. É o fim? Não, respondeu Isaías. É apenas o começo. Enquanto Jerusalém se inquietava, do outro lado do mundo, em uma sala moderna, Miriam apertava um controle remoto. Na tela surgiam imagens aéreas, tanques alinhados em colunas, helicópteros sobrevoando desertos, mísseis instalados em plataformas móveis. Daniel passou a mão pela barba, tenso. O que estamos vendo? Perguntou. Imagens de satélite, disse Miriam. Unidades iranianas na fronteira síria, forças israelenses em alerta máximo. Parece, ele hesitou, parece exatamente como Isaías descreveu. Ela assentiu. Porque a guerra muda de forma, mas não de essência. Num vídeo, oficiais traçavam linhas vermelhas sobre mapas. Vozes se sobrepunham. Se cruzarem essa linha, haverá retaliação. Não ficaremos passivos. Responderemos com força total. Daniel abaixou a câmera, os olhos fixos na tela. E ninguém consegue parar, sussurrou. Quando multidões se reúnem para a batalha, a voz da razão é sempre a primeira a ser silenciada, disse Miriam. Na Jerusalém antiga, o general Ezequiel chegou, coberto de poeira. Isaías, bradou. Reunimos arqueiros, reforçamos portões, mandamos mensageiros ao Egito. Talvez ainda haja esperança. O profeta o encarou. O que esperas dos egípcios? Perguntou. Que se unam a nós, replicou o general. Que mostrem força. Isaías respirou fundo. Força não protege quem se esquece da verdade. Então preferes render-nos? Disse o general indignado. Prefiro que o povo se lembre de quem os tirou do cativeiro, respondeu Isaías, antes que voltem a ser escravos de seu próprio orgulho. O general ficou em silêncio. Ao longe, o som de chifres ecoou, prenúncio de que o inimigo avançava. No presente, Miriam avançou para outra tela. Ali, imagens noturnas mostravam lançadores de foguetes prontos para disparar. Israel diz que fará tudo para impedir o Irã de consolidar poder na Síria, explicou ela. O Irã diz que não aceitará provocação. O mundo inteiro assiste. E ninguém ouve? Perguntou Daniel. Ninguém lê essas profecias? Ela virou-se, os olhos brilhando. Ler, leem, mas poucos creem que se apliquem a nós. Daniel suspirou. E se estiverem errados? Miriam pousou o controle na mesa. Então viveremos para ver que Isaías não falava apenas do passado. Na Jerusalém sitiada, Isaías subiu de novo às muralhas. O vento trazia um odor de fumaça e medo. Soldados olhavam para ele como se aguardassem uma sentença. Que devemos fazer? Perguntou Eziel, a voz embargada. Vigiar, disse Isaías, e lembrar que nada escapa ao olhar do Eterno. O sentinela baixou a cabeça. O general Ezequiel, atrás deles, olhou o horizonte e murmurou. Tantas multidões e nós tão poucos. Isaías ergueu o pergaminho ao vento. O Senhor reúne guerreiros não para a glória dos homens, mas para cumprir seu propósito, disse. O general respirou fundo. Então não há escapatória? Há sempre escapatória, respondeu Isaías, mas ela começa dentro do coração. No presente, a sirene de um noticiário tocou. A legenda dizia: Israel declara alerta máximo, forças prontas para a resposta. Daniel fechou os olhos. O coro da guerra, murmurou. Miriam olhou para o pergaminho, iluminado pela luz fria.
Está mais perto do que nunca, disse ela, e o coro da batalha se aproximava cada vez mais de Jerusalém. O sol subia preguiçoso sobre Jerusalém, tingindo as torres antigas de um dourado quase ingênuo. Mas naquela manhã, ninguém acreditava em inocência. O rumor de multidões armadas continuava a crescer como um trovão que nunca cessava. Isaías caminhava devagar entre soldados e comerciantes que empilhavam sacos de trigo, amarravam portas, sussurravam preces. Cada pessoa que o via parecia sentir o mesmo frio por dentro. Aquele medo profundo de que tudo que acreditavam eterno estava prestes a ruir. "Profeta!" chamou uma mulher, puxando-o pelo manto. Seus olhos estavam fundos, vermelhos de noites sem sono. "Dize-me, por que sempre Israel? Por que esta terra não tem descanso?" Isaías parou. Encarou-a com compaixão e também com algo mais. Uma tristeza que vinha de longe, como se ele próprio carregasse o cansaço de gerações. "Porque Sião não é apenas pedra e pó", disse ele. "É testemunha." "Testemunha de quê?" insistiu ela. "De tudo o que o homem faz quando esquece o Altíssimo", respondeu Isaías. "E de tudo o que ele faz para trazer o homem de volta." A mulher largou seu braço devagar. "Então não há paz para nós?" sussurrou. "Não até que aprendam a buscá-la onde ela sempre esteve", disse Isaías. O general Ezequiel aproximou-se, o rosto marcado por olheiras. Ao seu lado vinham 3 oficiais carregando mapas. "Profeta", disse o general num tom exausto, "estamos preparando nossas defesas, mas há vozes entre os conselheiros que dizem que não temos mais saída." "Que vozes?" perguntou Isaías. "Os que querem rendição", respondeu Ezequiel. "E os que querem atacar primeiro. Nenhum fala de esperança." Isaías voltou o olhar para os muros que cercavam Jerusalém. "Porque não aprenderam a diferenciar coragem de desespero?" disse. "Um quer lutar até morrer, o outro quer render-se para não sofrer. Mas nenhum deles busca sabedoria." Um dos oficiais balançou a cabeça, irritado. "É fácil falar em sabedoria, profeta, mas não tens família para perder." Isaías virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os do homem com uma intensidade que o fez recuar um passo. "Eu tenho minha casa nesta cidade", disse ele. "Cada criança é meu filho, cada ancião é meu pai. Se caírem, cairei com eles. Mas preferirei morrer dizendo a verdade do que viver amparado por mentira." O silêncio foi tão pesado que o som dos tambores inimigos pareceu mais alto. No presente, Miriam e Daniel assistiam a imagens de Jerusalém projetadas na parede branca do laboratório. O muro das lamentações aparecia lotado de pessoas rezando, enquanto soldados armados patrulhavam cada beco da cidade velha. "Vê", disse Miriam. "Mesmo agora, esta cidade é o ponto onde todas as linhas se cruzam. Religião, história, poder, medo." Daniel ajustou o foco da câmera. "Parece que nada mudou", murmurou. "E talvez não tenha mudado mesmo", respondeu ela. Isaías viu que no final todas as nações viriam a Sião. Algumas para buscar paz, outras destruição. Ele respirou fundo. "Você acredita que estamos perto desse momento?" Miriam não respondeu de imediato. Passou a mão pelos cabelos como se quisesse dissipar um pensamento pesado. "Eu acredito que estamos mais perto do que gostaríamos de admitir", disse por fim. Na Jerusalém antiga, Isaías subia devagar os degraus do templo. 2 sacerdotes conversavam em voz baixa, mas interromperam o diálogo ao vê-lo. Um deles, de rosto severo, cruzou os braços. "Vieste lançar outro presságio, filho de Amós?"
Disse, num tom de censura. Não vim lançar nada, respondeu Isaías. Vim repetir o que me foi dado. O outro sacerdote, mais jovem, respirou fundo. Há quem diga que teu oráculo é apenas fruto do medo, disse ele. Que nenhuma cidade tão pequena pode ser palco do destino do mundo. Isaías o fitou com paciência. Então pergunta por que todas as nações olham para esta colina de pedra, retrucou. Pergunta por que reis de lugares distantes mandam seus exércitos para cá. O sacerdote mais velho baixou o olhar. Porque ninguém aceita que Deus escolha o fraco, murmurou. Isaías assentiu. Justamente por isso ele o faz, disse, para que ninguém se glorie em sua força. Do outro lado dos muros, as multidões continuavam a chegar. O som de carros de guerra, o relinchar dos cavalos, o rumor de milhares de soldados armando tendas no horizonte. O sentinela Reziel virou-se para o general. Senhor, nunca vi tantos homens, disse ele pálido. Eles vêm de todo lugar. Eu também nunca vi, respondeu o general com voz rouca. E temo que nunca mais veremos algo igual. Isaías permaneceu imóvel, com o rolo de profecias nas mãos. Sabia que ninguém ali compreenderia inteiramente até que fosse tarde. No presente, Miriam passou o dedo sobre a tela, onde a notícia aparecia em letras vermelhas. Israel em estado de alerta máximo. Forças de coalizão se reúnem em região fronteiriça. Você ainda acha que tudo isso é coincidência? Perguntou Daniel num tom hesitante. Miriam suspirou. Eu não acredito mais em coincidências, disse. Naquele momento, a sirene de Jerusalém antiga começou a tocar. O som atravessou os séculos, como se fosse o mesmo que hoje acorda mães e filhos no meio da noite. Isaías baixou a cabeça. O tempo chegou, murmurou, mas surgiria um novo poder, vindo do Oriente. A noite caía sobre Jerusalém como um véu pesado. Nas muralhas, archotes tremeluziam ao vento, iluminando os rostos tensos dos sentinelas. Isaías caminhava devagar, sentindo que cada passo ecoava não só naquele instante, mas num futuro que ele não viveria para ver. O general Ezequiel aproximou-se em silêncio. Por alguns segundos, ficou ao lado do profeta, observando as sombras que cobriam a planície. Amanhã virão, disse o general com voz rouca. Digo a mim mesmo que teremos coragem, mas não sei se acredito nisso. Não é a coragem que falta, respondeu Isaías sem desviar o olhar. É o reconhecimento de que o orgulho nos trouxe até aqui. E se nos rendermos? Perguntou o general quase num sussurro. Isso mudaria alguma coisa? Render-se por temor não salva ninguém, disse Isaías. Mas render-se à verdade pode salvar uma nação inteira. O general respirou fundo e se afastou, como se carregasse um fardo maior do que podia suportar. No presente, Miriam percorreu o corredor iluminado do Instituto de Estudos do Oriente Médio. Painéis exibiam mapas com linhas vermelhas cruzando fronteiras. Ao lado dela, Daniel passava os olhos por cada data, cada legenda. Veja aqui, disse Miriam, apontando um ponto luminoso no mapa. Esta é a antiga Pérsia. Hoje chamamos de Irã. Daniel aproximou o rosto. E você acredita que Isaías já falava deles? Perguntou. Isaías falou de um poder que surgiria do Oriente, que reuniria multidões contra Sião, disse Miriam. É impossível ler isso e não pensar no que vemos hoje. Mas, Daniel hesitou, não pode ser apenas coincidência? Talvez, respondeu ela. Mas quantas coincidências são necessárias para virar um padrão? Na tela, imagens de comboios militares cruzando desertos apareciam em sequência.
Helicópteros sobrevoando cidades em ruínas, oficiais iranianos discursando em palanques iluminados. Estamos prontos, dizia um deles, a voz firme, traduzida pelo noticiário. Se Israel ousar nos desafiar, responderemos com fogo. Daniel baixou a câmera devagar. É como um eco, murmurou. As palavras antigas se repetindo com outras bocas. Miriam passou os dedos pelos cabelos. Isaías disse: as nações rugirão como o mar revolto, sussurrou. Mas ao seu brado, fugirão. Ela virou-se devagar, como se falasse consigo mesma. Ele viu que a força não viria apenas de espadas, viria do medo. Na Jerusalém antiga, Isaías permanecia entre soldados. Alguns ajeitavam as lanças. Outros apenas se encostavam nos muros, como se tivessem desistido de parecer corajosos. O jovem Reziel aproximou-se, os olhos arregalados. Profeta, disse ele. De onde vêm tantos guerreiros? Nunca ouvi falar de tamanha coalizão. Vem do Oriente, disse Isaías. De terras que chamais distantes, mas cujo braço se estenderá até aqui. E por que Deus permitiria isso? Insistiu Eziel. Isaías pousou a mão no ombro do rapaz. Porque quando o homem fecha os ouvidos, o Eterno fala por meio das guerras. Eziel baixou a cabeça, tremendo. Então estamos condenados? Perguntou a voz embargada. Ninguém está condenado enquanto houver arrependimento, disse Isaías. No presente, Miriam apertou um botão e a tela exibiu a foto de um míssil iraniano sendo erguido sobre trilhos. Daniel leu a legenda em voz baixa. Alcance estimado, 1.500 quilômetros. Suficiente para atravessar qualquer fronteira, disse Miriam. E para provar que nenhuma muralha é tão alta quanto o orgulho humano. Daniel esfregou o rosto com a mão. Você acha que esse será o estopim? Perguntou. Acho que Isaías enxergava que o estopim sempre foi o coração do homem, disse Miriam. Na Jerusalém antiga, o general Ezequiel voltou segurando um pergaminho com dedos trêmulos. Recebemos notícias de caravanas vindas do Oriente, disse ele. Dizem que há reis unindo forças contra nós, que prometem não deixar pedra sobre pedra. E eles cumprirão sua promessa, disse Isaías, sereno. Mas isso não será o fim. O general ergueu o olhar surpreso. Como não será o fim? Perguntou. Quando as muralhas caem, tudo termina. As muralhas são feitas de pedra, disse Isaías. Mas o propósito do Eterno não é. O general não respondeu, apenas fechou os olhos, como se cansado de lutar contra o inevitável. Na tela do laboratório, Miriam destacou outra passagem. O Senhor convoca guerreiros de terras distantes, leu ela, para cumprir seu juízo sobre toda soberba. Daniel levantou a câmera e filmou as letras antigas. Se isso for verdade, disse ele num fio de voz, o que resta a nós? Miriam baixou o olhar. Resta escolher se queremos aprender agora ou depois que tudo for pó. Do lado de fora, a noite parecia mais escura que antes. Um vento frio passou pelo corredor, como se trouxesse ecos antigos. Na muralha de Jerusalém, Isaías ergueu o pergaminho ao céu. Quando o mar se ergue, murmurou, poucos permanecem de pé. E quando o mar se ergue, poucos permanecem de pé. O vento percorria as muralhas de Jerusalém com um lamento que parecia vir de outro mundo. Soldados mantinham-se de guarda, mas o olhar de muitos já não estava ali. Pairava longe, em lembranças de dias mais simples, quando se acreditava que a cidade seria eterna. Isaías caminhava entre eles com passos firmes.
Ao seu lado, o sentinela Reziel ajustava o elmo, tentando disfarçar o tremor das mãos. Profeta, disse ele, num fio de voz. Esta noite parece mais escura do que todas. Isaías não respondeu de imediato. Seus olhos percorriam o horizonte, onde fogueiras inimigas brilhavam como olhos vermelhos. Porque ela anuncia a aurora de algo maior, disse ele finalmente. O juízo não chega como tempestade que todos veem. Primeiro, vem como um sussurro. Então já começou, insistiu Eziel. Começou no dia em que esqueceram quem o sustentava, respondeu Isaías. Do outro lado do portão, o general Ezequiel reunia oficiais ao redor de uma mesa tosca, coberta de mapas riscados. Temos poucos dias de suprimentos, disse ele, voz baixa. Alguns dizem que devemos abrir negociação. Outros que resistamos até o último homem. Um dos oficiais apontou o pergaminho enrolado nas mãos de Isaías. E o que ele diz? Perguntou com um tom de desprezo contido. Isaías ergueu o rolo e o desenrolou com lentidão. O couro antigo rangeu como se gemesse. A indignação do Senhor está contra todas as nações. Leu ele, a voz ecoando pelo salão. E toda a terra será consumida pelo fogo da sua ira. O silêncio caiu como um golpe. O general fechou os olhos. Não suporto mais ouvir essas palavras, murmurou. Cada dia parece mais escuro. Isaías abaixou o rolo. Porque o tempo está se encurtando. No presente, Miriam clicou em outro arquivo no computador. Na tela, surgiram imagens de enchentes devastando aldeias, incêndios florestais que tingiam o céu de vermelho, tempestades arrasando cidades inteiras. Nos últimos 10 anos, tivemos recordes de desastres naturais, disse ela. Alguns chamam isso de acaso, outros de consequência. Daniel filmava em silêncio, os lábios apertados. E você, o que acha que é? Perguntou ele por fim. Acho que Isaías descreveu este tempo, respondeu Miriam. O céu se enrolará como um pergaminho e toda estrela cairá. Ela virou a tela, mostrando a tradução do capítulo 34. Ele falou de uma indignação que não pouparia nenhuma nação, disse. De um momento em que o orgulho coletivo seria quebrado. E acha que estamos lá? Insistiu Daniel. Miriam respirou fundo. Estamos no limiar, murmurou. Na Jerusalém antiga, Isaías saiu do salão, descendo os degraus devagar. A praça estava silenciosa, como se a cidade prendesse a respiração. Mulheres sentavam-se nos degraus com crianças nos braços. Homens fitavam o chão, sem coragem de erguer o olhar. Uma jovem aproximou-se dele, segurando um menino pela mão. Seus olhos carregavam o brilho úmido do medo. Profeta, disse ela, se tudo será consumido, por que continuamos esperando? Isaías parou diante dela. Porque esperar também é fé, respondeu. E mesmo no dia da indignação, há um remanescente que será poupado. Ela abaixou a cabeça, como quem não sabe se acredita. O menino ergueu o rosto sujo de poeira. O que quer dizer remanescente? Perguntou ele. Isaías sorriu com ternura. São aqueles que, mesmo quando tudo ruir, lembrarão quem é Deus. No presente, Miriam passou um dedo pela lateral do monitor. Quando vemos estas imagens, disse ela, achamos que tudo está fora de controle. Mas Isaías dizia que o descontrole humano é só o início de algo maior. Daniel engoliu em seco. O relógio está correndo, não está? Perguntou ele. Sempre esteve, respondeu Miriam. Na tela, os gráficos mostravam prazos.
estimativas de escassez, tensões políticas, alertas de guerra. Cada dado era mais um ponteiro avançando. Quando Isaías falou que o céu se enrolaria como um pergaminho, continuou ela, alguns disseram que era apenas metáfora, outros que era poesia. Ela ergueu os olhos. Mas e se for descrição literal? Sussurrou. Daniel não respondeu. Apenas manteve a câmera ligada, como se temesse perder uma confissão que ainda não sabia qual seria. Na Jerusalém antiga, Eziel subiu o último degrau da muralha. Olhou para Isaías, que mantinha o rosto voltado para o horizonte. Quanto tempo temos? Perguntou ele com a voz embargada. Isaías não virou o rosto. Apenas o tempo que resta ao coração para se quebrantar, disse. O vento soprou forte, balançando o manto do profeta. Um som longínquo e profundo parecia vir da planície, como se um exército todo respirasse junto antes de atacar. No presente, Miriam fechou o arquivo e desligou o monitor. O silêncio pareceu mais pesado do que qualquer notícia. E quando soarem os últimos alarmes, disse ela, a voz quase sumida, não haverá volta. Daniel abaixou a câmera. Você acha que ainda dá tempo? Perguntou num sussurro. Miriam voltou o olhar para o pergaminho antigo, guardado na redoma de vidro. Só se ouvirmos agora, murmurou. Porque quando soasse o último toque, já não haveria volta. E quando soasse o último toque, já não haveria volta. A noite envolvia Jerusalém como um véu pesado e frio. Sobre as muralhas, archotes tremeluziam, lançando sombras que dançavam nos rostos dos sentinelas. O vento parecia sussurrar algo que ninguém ousava traduzir. Era a hora mais longa, aquela em que a esperança se confunde com o medo. Isaías subiu os degraus de pedra devagar. Ao chegar ao alto, encontrou Eziel, de vigília. O jovem mantinha os olhos fixos na escuridão, como se procurasse distinguir qualquer sinal no horizonte. Profeta, disse ele sem virar-se, o senhor acha que veremos o amanhecer? Isaías parou ao lado dele. Veremos, disse, com voz calma. Mas não sei o que a luz mostrará. Por um instante, ficaram em silêncio. A cidade atrás deles repousava num sossego aparente, mas nos becos, crianças choravam no colo das mães e homens oravam com as testas coladas ao chão. Toda noite parece igual, murmurou Eziel, mas esta tem algo diferente. Porque é a véspera de algo que não pode mais ser evitado, respondeu Isaías. O sentinela baixou o olhar, apertando o punho sobre o peitoril. Quando criança, meu pai dizia que Deus sempre nos salvaria, disse ele. Mas e se desta vez ele não vier? Isaías pousou a mão sobre seu ombro. Ele sempre vem, disse. Mas às vezes vem depois que tudo o que julgamos indispensável cai. No presente, Miriam clicou num arquivo e projetou na tela uma imagem noturna. Tanques alinhados, soldados deitados ao relento, fuzis apontados para o vazio. Daniel aproximou-se com a câmera nas mãos. O que é isso? Perguntou ele. Fronteira norte de Israel, respondeu Miriam. Foi feita há 2 semanas. Parece... Daniel hesitou. Parece que estão esperando algo que não sabem nomear. É assim que sempre foi, disse Miriam. Isaías chamou isso de a vigília da noite. Ela puxou um pergaminho antigo e começou a ler. Sentinela, que ouve da noite. Sentinela, que ouve da noite. Daniel se aproximou mais. E o que ele respondeu? Perguntou num sussurro.
Miriam ergueu os olhos. Vem amanhã e também à noite, disse ela. Ou seja, haverá luz, mas também haverá juízo. O silêncio caiu pesado sobre a sala. Na Jerusalém antiga, outro sentinela aproximou-se de Isaías e Eziel. O homem parecia mais velho, a barba salpicada de cinza. Dizei-me, profeta, disse ele, quanto resta da noite? Isaías olhou-o longamente. Não vos digo o que quereis ouvir, falou, só o que me foi dado dizer. Então dize, insistiu o homem, resta apenas o tempo necessário para escolherem em quem confiam, disse Isaías. Depois virá amanhã, mas não para todos. O sentinela desviou o olhar, respirando fundo. Sempre esperei que esta muralha me protegesse, murmurou. Agora vejo que ela é só pedra. Isaías não respondeu. Limitou-se a observar o céu, onde as estrelas tremeluziam como testemunhas mudas. No presente, Daniel se recostou na parede, tentando conter o desconforto. Quando ele disse isso, murmurou, será que sabia que falava de nós? Miriam apoiou as mãos sobre a mesa. Talvez não soubesse dos detalhes, disse, mas sabia que viria uma noite tão longa que todos perguntariam o mesmo. Quanto falta para o dia? Ela respirou fundo antes de continuar. E hoje, parece que essa pergunta ecoa em todo lugar. Daniel ligou a câmera novamente, como se quisesse gravar cada palavra. O que acha que acontece quando chegar amanhã? Perguntou. Então, disse Miriam, num tom quase sumido, veremos o que cada nação escolheu fazer com sua soberba. Na muralha de Jerusalém, Eziel ergueu o queixo, forçando a vista para o horizonte. Vejo fogo, disse ele. Muito longe, mas está lá. Então já começou, murmurou o sentinela mais velho. Isaías permaneceu imóvel. O vento balançava seu manto como se quisesse arrancá-lo dali. Quando tudo acabar, disse ele, poucos se lembrarão de quem tentou avisar. O sentinela virou-se para ele, os olhos marejados. Dizei-me, profeta, e nós haveremos de viver? Isaías pousou a mão no peito do homem. Viver não é apenas respirar, disse. É saber por que se respira. O homem baixou a cabeça. Eziel fechou os olhos. Então, murmurou, quanto resta da noite? Isaías ergueu o rosto para o céu. Sua voz foi quase um sopro. Resta apenas o tempo de um último arrependimento. No presente, Miriam desligou o projetor. O silêncio pareceu mais espesso que a escuridão lá fora. Daniel apoiou a câmera sobre a mesa. Sabe, disse ele, toda vez que ouço essas palavras, sinto como se alguém estivesse chamando meu nome. Miriam passou a mão pelo vidro que protegia o pergaminho. Talvez esteja, murmurou. E então longe, um trovão ribombou. Parecia vir de muito além das nuvens, e a resposta viria acompanhada de trovões. O trovão que ecoara sobre Jerusalém parecia não vir apenas das nuvens. Tinha o peso de um aviso, de algo que já não podia mais ser ignorado. Sobre as muralhas, sentinelas trocavam olhares ansiosos, enquanto o vento varria o pó das pedras. Isaías permaneceu imóvel, olhando o horizonte escurecido. Ao seu lado, Eziel passava as mãos pelo rosto, como quem tenta acordar de um pesadelo. Profeta, disse ele com voz cansada. E se ninguém ouvir? Isaías virou-se devagar. Seus olhos eram como poços antigos, profundos e silenciosos. Então se cumprirá o que sempre se cumpre, respondeu ele. Todo coração endurecido acaba quebrado.
Do outro lado da cidade, o general Ezequiel caminhava pelos corredores do palácio. Soldados se alinhavam diante das portas. Estandartes tremulavam no ar frio. Ao chegar à sala do conselho, empurrou as portas com força. Os conselheiros reunidos interromperam seus debates. Alguns seguravam rolos de mapas, outros cálices de vinho que se agitavam com o tremor de suas mãos. "Trazes notícias, general?" perguntou um homem de túnica púrpura, com voz grave. "As multidões aumentam", disse Ezequiel. "O cerco é questão de dias." O mais velho dos conselheiros respirou fundo. "Então devemos contra-atacar", disse ele. "Mostrar que não nos rendemos." "Mostrar?" repetiu outro, num tom de escárnio. "Não temos homens suficientes nem para guardar os portões." O primeiro golpeou a mesa com o punho. "Antes morrer lutando do que dobrar os joelhos." Isaías surgiu na soleira da porta, a voz firme como pedra. "E que glória há em morrer orgulhoso, se o orgulho foi o que vos trouxe a este abismo?" O silêncio caiu. Todos se viraram para ele, alguns com temor, outros com desprezo. "Profeta", disse o homem do cálice, "teu lugar não é aqui. Este conselho trata de guerra, não de poesia." "Eu trago palavras de vida", respondeu Isaías, "mas preferis discutir estratégias de morte." O conselheiro ergueu o queixo. "Dizes que Deus está conosco. Então por que não nos livra?" Isaías caminhou até a mesa, seu manto arrastando no chão. "Porque recusais ouvir", disse ele, "porque endurecestes o coração." O general Ezequiel baixou os olhos como quem não ousa contestar. Mas outro homem se levantou, apontando o dedo ao profeta. "E quem és tu para julgar?" bradou. "Quem te fez juiz sobre nós?" "Não sou juiz", respondeu Isaías, "apenas mensageiro." "Então leva teu aviso para outro lugar", disse o conselheiro. "Aqui não há espaço para tua pregação." Isaías suspirou. "Um coração de pedra só aprende quando se parte", disse ele. No presente, Miriam ajustava imagens no monitor. Drones sobrevoavam cidades, tanques cruzavam fronteiras, líderes discursavam em púlpitos iluminados. "Não aceitaremos intimidação. Responderemos com força total. Não cederemos um palmo." As vozes se misturavam como um coro de surdez. Daniel apoiou as mãos sobre a mesa. "Você ouve isso?" perguntou. "O quê?" disse Miriam. "Eles dizendo as mesmas palavras", respondeu ele, como se não tivessem aprendido nada. Miriam passou a mão pelo rosto. Isaías avisou, murmurou. Ele disse que o coração endurecido é a pior muralha. Ela clicou em outro arquivo. Na tela surgiram campos devastados, crianças caminhando entre escombros. "E depois perguntam por que Deus permite", disse ela num tom triste. Daniel filmou em silêncio. Quando falou, sua voz saiu embargada. "Talvez porque ele nunca quis", disse. Mas ninguém quis ouvir. Na Jerusalém antiga, Eziel caminhava ao lado de Isaías. Os dois avançavam pelas ruelas silenciosas. Portas batiam ao vento. Vozes sussurravam preces que pareciam não passar do teto. "O que acontecerá com nós?", perguntou Eziel com medo nos olhos. "O mesmo que acontece com todos que insistem em endurecer o coração", respondeu Isaías. "Primeiro vêm as rachaduras, depois o colapso." Eziel respirou fundo. "E depois disso?" "Depois vem o silêncio", disse Isaías, "e quem sobreviver nele aprenderá." No presente, Miriam desligou o monitor. A sala pareceu ficar maior, mais vazia. Daniel guardou a câmera na mochila. "O tempo", disse ele hesitante. "Você acha que ainda temos tempo?" Miriam voltou o olhar para o pergaminho na redoma de vidro.
O tempo é como areia, disse ela. Parece muito até que começa a escorrer depressa. Daniel não respondeu. Apenas ficou parado, como se tentasse ouvir algo que ninguém mais podia escutar. Na Jerusalém antiga, Isaías parou à beira da muralha. O vento balançava seu manto. Ele ergueu o rolo e fechou os olhos. «Ó Deus!» murmurou. «Quantas vezes ainda falarás a um povo que tapa os ouvidos?» O trovão ribombou longe, como uma resposta, e o tempo para mudar estava se esgotando. O primeiro toque ecoou ainda antes do sol nascer. Soou tão fundo e prolongado que pareceu sair das entranhas da terra. Soldados largaram cântaros e lanças. Mulheres interromperam suas preces. Crianças acordaram chorando sem saber por quê. Isaías abriu os olhos na escuridão. Sabia o que significava aquele som. O dia chegou, murmurou. Eziel apareceu correndo pelos corredores do templo, ofegante. Profeta, disse ele, a voz embargada. Soaram as trombetas. Isaías ergueu o manto sobre os ombros. Então, já não há mais volta. Os homens dizem que é hora de lutar, continuou Eziel. Que devemos defender cada pedra. Defendam se quiserem, disse Isaías, caminhando em direção à porta. Mas entendam que a espada desembainhada não volta à bainha antes de cumprir seu propósito. Na muralha, o general Ezequiel gritava ordens. Homens corriam, fechavam portões, distribuíam flechas. Quando viu Isaías, aproximou-se com passos pesados. Não digas nada, profeta, disse ele sem fôlego. Hoje não tenho ouvidos para tuas advertências. Não vim advertir, disse Isaías, vim testemunhar. Testemunhar o quê? Rosnou o general. O colapso desta cidade? Testemunhar que toda espada que se ergue sem humildade acaba ferindo quem a empunha. O general estremeceu, mas virou as costas sem responder. Os tambores começaram a soar ao longe, primeiro como uma batida espaçada, depois como uma tempestade de passos. Na planície, archotes se multiplicavam como estrelas caídas. O exército inimigo vinha em silêncio, e o silêncio era pior que qualquer grito. No presente, Miriam passou os olhos pela tela onde imagens ao vivo apareciam em sequência. Tanques em estradas poeirentas, colunas de fumaça, soldados perfilados. Hoje não usamos trombetas, disse ela num tom sombrio, mas o efeito é o mesmo. Daniel ajeitou o microfone preso à lapela. E o que soa agora? Perguntou. É o anúncio, ou a sentença. É ambos, disse Miriam. Ela clicou em outro arquivo. Um vídeo mostrava um ministro da defesa diante de dezenas de microfones. A voz dele parecia tão fria quanto o aço das armas que prometia usar. Responderemos sem hesitação, dizia o homem. A qualquer agressão, responderemos com força total. E do outro lado? Perguntou Daniel. A mesma retórica, disse Miriam. Fogo sobre fogo. Ela baixou os olhos como se cansada de tudo aquilo. É o mesmo ciclo que Isaías viu, murmurou. Orgulho, afronta, retaliação. Na Jerusalém antiga, Eziel mantinha-se ao lado de Isaías, o rosto pálido. Profeta, disse ele, como suportaremos o que vem? Isaías ergueu o olhar para o céu escuro. Não se suporta sozinho, disse ele. Só quem confia no Eterno atravessa o fogo sem perder a alma. O general Ezequiel voltou-se para eles, o elmo embaixo do braço. Dize-me uma última vez, profeta, disse ele, num tom quase resignado. Se render agora salvaria esta cidade? Salvaria por um tempo, respondeu Isaías, mas não salvaria o coração que insiste em não aprender. O general desviou o olhar, apertando os olhos contra o vento.
Então não nos resta nada, disse ele. Resta sempre algo, respondeu Isaías. Arrepender-se. Do outro lado da muralha, uma trombeta soou, mais alta do que todas, e então, silêncio. O que significa? Perguntou Eziel, com a voz quase sumida. Isaías fechou os olhos. Significa que a espada foi desembainhada, disse ele, e não voltará até cortar o que deve ser cortado. No presente, Miriam desligou o áudio do vídeo. Mesmo assim, parecia que o eco daquela trombeta invisível preenchia o ar. Estamos assistindo ao mesmo ato, disse ela. Só mudaram as roupas e as armas. Daniel abaixou a câmera, engolindo seco. Você acredita que há chance de parar? Perguntou. Não enquanto todos insistirem que tem razão, disse Miriam. Orgulho é mais afiado do que qualquer lâmina. Na muralha, Isaías ergueu o pergaminho como quem faz uma última oração. Ó Deus, murmurou, não porque sejam dignos, mas por tua misericórdia. Eziel ajoelhou-se ao lado dele. E agora? Perguntou ele sem força na voz. Agora esperamos o que vem, disse Isaías. O vento ergueu poeira que rodopiou ao redor deles como um presságio. O som de armaduras e passos cobriu tudo. No presente, Miriam encostou a testa na redoma de vidro que guardava o pergaminho. Quando tudo estiver em silêncio, disse ela, será porque não restou mais nada para dizer. Daniel fechou os olhos. Então, este é o fim? Não, disse Miriam num sussurro. Este é apenas o momento em que a espada não pode mais ser recolhida. E a espada já não podia ser recolhida à bainha. O céu da madrugada começou a clarear, mas não trazia consolo. Era uma luz pálida, do tipo que não aquece nada. Sobre as muralhas, soldados observavam o horizonte em silêncio. O vento soprava do leste, carregando o cheiro de fumaça. Isaías permanecia de pé, as mãos sobre o rolo de pergaminho. Seus olhos vermelhos de vigília não piscavam. Eziel, ao lado dele, respirava rápido, como quem tem medo de perguntar. Profeta, disse ele por fim, este é o dia que anunciaste. Isaías não virou o rosto. O dia da indignação não começa de repente, respondeu ele. Ele chega como uma sombra, estendendo-se devagar até cobrir tudo. Na planície, fileiras de homens armados preparavam arietes. Seus estandartes tremulavam ao vento, como feridas abertas. O general Ezequiel subiu a muralha, seu elmo debaixo do braço. Quando viu Isaías, estacou. Se tens algo a dizer, disse ele a voz rouca, fala agora. Pois talvez não haja outro amanhecer. Isaías ergueu o rolo. A indignação do Senhor está contra todas as nações. Leu, a voz tão firme que calou os murmúrios. Toda a terra será embriagada de sangue e seus montes se derreterão. Um silêncio pesado caiu. Um dos oficiais fechou os olhos, como se quisesse não ouvir. Que proveito há nessas palavras? Perguntou ele num sussurro. Não vês que o povo já perdeu toda a esperança? Há proveito em saber que nada disso é por acaso, disse Isaías, que todo orgulho tem seu limite. O general respirou fundo e depois desse dia, perguntou, resta algo? Isaías virou-se para ele. Resta apenas quem não se esqueceu de quem é Deus. No presente, Miriam projetou imagens na tela. Bairros inteiros em ruínas, colunas de fumaça, homens ajoelhados sobre entulho. Vozes se sobrepunham em várias línguas, todas clamando por ajuda. Daniel filmava em silêncio. Quando falou, sua voz era apenas um fio. Não parece profecia, disse. Parece notícia. E é isso que me assusta,
disse Miriam. Quando Isaías descreveu essas visões, ninguém acreditava que pudessem ser literais. Ela apontou para um verso traduzido na tela. A espada do Senhor está cheia de sangue. Leu. Pois o Senhor tem um sacrifício. Daniel baixou a câmera. Um sacrifício? Repetiu. O preço do orgulho, disse Miriam. Na Jerusalém antiga, Eziel segurava firme a muralha, como se temesse cair. E nós? Perguntou ele. Seremos também consumidos? Isaías respirou fundo. Tudo o que é construído sem humildade será derrubado, disse. O jovem engoliu em seco. Então não há nada que possamos fazer? Ah, disse Isaías. Dobrar o joelho antes que sejamos forçados a dobrá-lo. O general Ezequiel olhou o horizonte. Seus olhos marejaram. Passei minha vida treinando homens para lutar, disse ele. E agora percebo que a maior batalha era contra nós mesmos. E foi a que não quisestes lutar. Disse Isaías sem dureza na voz. Na planície, o estrondo de tambores marcou o início do avanço. O primeiro ariete se moveu, empurrado por dezenas de braços. O som fez a muralha vibrar. Eziel fechou os olhos. Profeta, sussurrou. Este é o fim? Isaías ergueu o rolo com as duas mãos. Este é o cumprimento, disse. No presente, Miriam virou-se para Daniel. Vê isto? Disse ela, apontando para imagens de cidades destruídas. É o que Isaías chamou de o dia da indignação. Daniel passou a mão pelos olhos. E ainda assim, disse ele, a voz embargada, sempre achamos que vai ser diferente conosco. Porque é mais fácil acreditar que somos exceção, disse Miriam. Ela voltou o olhar para o pergaminho na redoma de vidro. Mas as palavras não mudam só porque as ignoramos. Na Jerusalém antiga, a muralha sacudiu com o impacto do ariete. Poeira caiu do teto. Alguém gritou. Isaías não se moveu. O general respirou fundo, como quem faz a última oração. Se tivesses que dizer uma só coisa ao povo, disse ele olhando Isaías, o que seria? Isaías abaixou o rolo e encontrou seus olhos. Lembrem-se, disse ele. Lembrem-se de quem vos criou. O som das trombetas se misturou ao ribombo das muralhas. Eziel caiu de joelhos. Misericórdia, sussurrou. Senhor, misericórdia. No presente, Miriam fechou a imagem na tela. A sala pareceu encolher. E ainda resta a revelação maior, disse ela, num tom quase sem voz. Daniel virou-se, assustado. O que quer dizer? Miriam pousou a mão sobre o vidro que cobria o pergaminho. Que nem tudo foi dito, murmurou. E o que falta mudará tudo. E ainda restava a revelação maior. A noite parecia não ter fim. Sobre as muralhas de Jerusalém, sentinelas se revezavam em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. O vento corria entre as ameias, levantando poeira que se prendia aos mantos e aos cabelos. Era como se a própria cidade prendesse a respiração. Isaías mantinha-se de pé no mesmo lugar desde o último toque das trombetas. O pergaminho fechado em seus braços era pesado, não pelo couro, mas pelo que continha. Atrás dele, Eziel esfregava as mãos, tentando afastar o frio que vinha não só do ar, mas do medo. Profeta, disse ele num sussurro. Quantas horas ainda restam antes que eles ataquem? Isaías não respondeu de imediato. Seus olhos fixos na escuridão pareciam buscar algo que ninguém mais via. Horas suficientes, disse ele por fim. Suficientes para quê? Perguntou Eziel. Para cada homem escolher quem será quando amanhã chegar, respondeu Isaías. O general Ezequiel apareceu no topo da escada de pedra. Trazia o rosto cansado, o passo pesado. Ao aproximar-se, hesitou,
como se não quisesse quebrar o silêncio. Os homens estão prontos, disse ele. Mas ninguém fala. Parece que todos sabem que esta é a última noite. Talvez seja, disse Isaías, mas nenhuma noite dura para sempre. O general ergueu o queixo, respirando fundo. E depois, perguntou, quando o sol nascer, o que restará? Apenas aquilo que não pode ser queimado, respondeu Isaías. Na cidade, as casas mantinham as janelas fechadas. Às portas, famílias se reuniam em silêncio. Alguns seguravam lâminas, outros apenas preces. Era uma quietude tão densa que bastava um suspiro para rompê-la. Uma mulher idosa, com o véu sobre os cabelos brancos, encostou-se no batente da porta. Ao ver Isaías na muralha, ergueu a voz trêmula. Profeta, chamou ela, fala-nos uma palavra, qualquer palavra que nos faça suportar esta noite. Isaías inclinou a cabeça. O Senhor não se esquece, disse ele, nem mesmo na hora mais escura. Ela baixou o rosto e seus ombros estremeceram num choro contido. No presente, Miriam estava de pé diante do monitor desligado. Seus olhos fitavam o nada, como se a mente revisitasse imagens que não estavam na sala. Daniel, sentado, segurava a câmera pousada no colo. Quando falou, sua voz foi apenas um sopro. É estranho. O quê? Perguntou Miriam, sem se virar. Achar que este momento, disse ele com dificuldade, é o mesmo de 3.000 anos atrás. Por que é? Respondeu Miriam. O coração humano não mudou. Ela apoiou a mão sobre a mesa. Sempre há um instante antes do desfecho, disse. Uma vigília silenciosa em que todos sabem que nada será como antes. E acha que estamos nela agora? Perguntou ele. Acredito que sim, respondeu Miriam. Na muralha, Eziel encostou a testa na pedra fria. Sabe, disse ele, quando era criança, achava que o pior era a guerra. Agora entendo que o pior é esperar por ela. Isaías não respondeu. Apenas manteve o olhar fixo no leste, onde uma tênue claridade começava a surgir. Vê aquilo? Perguntou Eziel. Vejo, disse Isaías. É o amanhecer? Perguntou o jovem esperançoso. Não. Ah, disse Isaías num tom suave. Ainda não. É só a luz que antecede a verdade. O general respirou fundo. Sempre falei aos meus homens que coragem era não temer a morte, disse ele. Hoje vejo que coragem é encarar o que somos. Isaías baixou o olhar para o rolo em suas mãos. Este pergaminho, disse ele, contém tudo o que foi dito e tudo o que ainda será. Então, perguntou Eziel quase sem voz, está escrito que perderemos? Isaías fechou os olhos. Está escrito que o orgulho será quebrado, disse ele, mas não está escrito que a alma precise perecer com ele. Na Jerusalém silenciosa, mães embalavam seus filhos. Homens sentavam-se com o rosto entre as mãos. Ninguém mais fingia que havia soluções. O que restava era apenas o reconhecimento de que tinham chegado ao limite. No presente, Miriam passou a mão pelo vidro que protegia o pergaminho. Você entende? Perguntou ela, sem olhar Daniel. O quê? Disse ele. Que tudo o que está prestes a acontecer já foi anunciado, respondeu Miriam. Que a última vigília não é só deles, mas nossa. Daniel ergueu o olhar. Então, este silêncio, disse ele, é só o prelúdio? É, disse Miriam. O prelúdio do momento em que tudo será exposto. Na muralha, Eziel segurava o antebraço de Isaías. Profeta, disse ele com a voz embargada, e se eu tiver medo quando o véu for rasgado? Isaías voltou-se para ele, pousando a mão sobre sua cabeça. Então se lembre,
disse ele, que todo homem treme diante da verdade, mas só o tolo foge dela. O vento soprou mais forte, trazendo cheiro de fumaça. Ao longe, um clarão breve iluminou a planície. Eziel fechou os olhos. "É hora?" perguntou ele. Isaías ergueu o rolo, sentindo o peso do momento. "Ainda não", disse ele. "Mas está perto, muito perto." No presente, Miriam respirou fundo. "Quando tudo vier à tona", disse ela, "ninguém poderá dizer que não foi avisado." Daniel desligou a câmera como se precisasse de silêncio. "E o que acontece depois?" perguntou. Miriam baixou a cabeça. "Depois", murmurou, "vem a revelação." E o véu estava prestes a ser rasgado. A primeira luz do amanhecer rompeu o horizonte como uma lâmina. Não era uma luz suave, era fria, inclemente, como se iluminasse não apenas as muralhas, mas também os corações. Isaías ergueu o rosto. O véu da noite enfim se rasgava, e com ele não haveria mais esconderijo. Ao seu lado, Eziel permanecia ajoelhado, a respiração entrecortada. "Profeta", disse ele, a voz rouca, "chegou a hora?" "Chegou", respondeu Isaías. "Agora tudo será revelado." O general Ezequiel subiu os degraus da muralha com passos pesados. Seus homens o seguiam em silêncio. Nenhum deles trazia esperança nos olhos. "Fala", disse o general com a voz firme apesar do medo. "Fala para que todos ouçam." Isaías desenrolou o pergaminho. O couro rangeu, como se também temesse o que viria. Ele respirou fundo, sabendo que aquelas palavras atravessariam os séculos. "Eis que vem do Oriente uma multidão", começou ele, a voz ressoando pelo silêncio. "Um povo feroz, determinado a cumprir o seu propósito." Eziel ergueu o olhar, assustado. "O Oriente", murmurou. "Então tudo o que tens dito era sobre eles?" "Não apenas sobre eles", disse Isaías, "mas sobre nós também. Sobre todos que pensam que podem desafiar o Altíssimo e permanecer de pé." O general fechou os olhos, como quem reconhece a derrota. "Então nada pode ser feito?" perguntou ele. "Pode", disse Isaías, "mas já não é um ato de guerra, é um ato de arrependimento." No presente, Miriam estava de pé diante da tela onde apareciam imagens ao vivo. Sirenes soando em Jerusalém moderna, tropas iranianas movimentando mísseis. O mundo inteiro assistia. Daniel ajustava a câmera, a voz trêmula. "Miriam", disse ele, "você acha que este é o ponto de não retorno?" Ela não respondeu de imediato. Passou os dedos pelo vidro que protegia o pergaminho, como se buscasse coragem. "Isaías disse que haveria um momento em que tudo ficaria claro", disse ela. "E então ninguém mais poderia dizer, 'Eu não sabia.'" "E acha que é agora?" perguntou ele. "Olhe ao redor", disse Miriam. "O Oriente e o Ocidente de braços erguidos, trombetas modernas soando, corações endurecidos se recusando a ceder." Ela respirou fundo. "Sim, é agora." Na Jerusalém antiga, Isaías ergueu o pergaminho com as duas mãos. Os primeiros raios de sol bateram nas letras como se o fogo tomasse cada sílaba. "O Senhor dos Exércitos reúne as nações para o dia da sua indignação", proclamou ele, "e toda a altivez será humilhada." O silêncio caiu como uma lâmina. Ninguém ousou falar. O general passou a mão pelo rosto. "Durante anos pensei que minha força protegeria esta cidade", disse ele. "Mas nunca soube o quanto éramos fracos." Isaías olhou-o com compaixão. "Porque a força não está nas muralhas", disse. "Está no coração que se rende antes que tudo desabe."
No presente, Miriam ampliou uma imagem do satélite, comboios militares, plataformas de lançamento, multidões em fuga. Veja isto, disse ela, apontando, e compare com o que Isaías descreveu. Daniel se aproximou, lendo a legenda. Exércitos reunidos dos confins da terra. Ele virou-se devagar, os olhos marejados. Então tudo o que ele escreveu, disse ele, não era só metáfora. Nunca foi, respondeu Miriam. Ela passou a mão pelo rosto, como quem tenta despertar de um sonho ruim. Acreditamos que podíamos ignorar as profecias, porque elas pareciam distantes, disse ela, mas agora elas estão aqui diante de nós. Na Jerusalém antiga, Eziel segurava o braço de Isaías. Se cairmos hoje, disse ele num fio de voz, o que restará? Isaías inclinou-se e tocou sua cabeça. Restará o testemunho, disse, de que fomos avisados. O general respirou fundo, os olhos fixos no horizonte. Então é isso, disse ele. Chegamos ao ponto que não se pode voltar. Chegaram, disse Isaías. Mas mesmo aqui ainda há escolha. Que escolha? Perguntou o general quase num grito. A de quem vocês decidirão ser quando tudo cair? Respondeu Isaías. No presente, Miriam desligou o monitor. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia vivo. Daniel abaixou a câmera. O que faremos com isso? Perguntou ele. Agora que sabemos. Miriam não respondeu de imediato. Apenas fitou o pergaminho, iluminado pelo primeiro clarão do dia. Isso, disse ela por fim, ninguém pode decidir por nós. Ela virou-se devagar. Isaías não escreveu para ser lembrado como profeta, disse ela. Ele escreveu para que cada geração escolhesse entre orgulho e humildade, entre ruína e retorno. O vento soprou, fazendo as cortinas se moverem como véus sendo arrancados. O véu caiu, disse Miriam num sussurro, e agora cada um deve decidir. Na Jerusalém antiga, Isaías baixou o pergaminho. O general e Eziel mantinham-se imóveis, como estátuas. O que acontecerá conosco? Perguntou Eziel. A história lembrará o que escolhemos fazer quando tudo estava para ruir, disse Isaías. Na planície, o primeiro clarão das armas ergueu-se como uma aurora negra. Mas a escolha sobre o que fazer com este conhecimento pertence a cada um de nós. O silêncio depois do clarão foi mais terrível do que qualquer explosão. Era o silêncio de tudo que foi dito, de tudo que foi ignorado, de tudo que agora não podia mais ser desfeito. Na Jerusalém antiga, Isaías permanecia sobre a muralha. O vento frio balançava o manto em torno de seu corpo magro. Eziel estava ao seu lado, com os olhos fixos na planície onde a luz começava a se dissipar. Está feito? Perguntou o jovem, a voz rouca. Isaías não respondeu de imediato. Seus olhos percorriam as ruínas que se delineavam ao longe. Muralhas partidas, tendas queimando, estandartes caídos na poeira. Está começando, disse ele por fim. Porque a destruição não é o fim. É só o lugar onde o homem precisa decidir se recomeça. Eziel respirou fundo, como quem busca coragem para suportar o que via. E se ninguém aprender? Perguntou. E se todos esquecerem? Então tudo se repetirá, disse Isaías, até que alguém decida ouvir. Na cidade, homens caminhavam entre pedras partidas. Mães recolhiam crianças chorando. Sacerdotes, em silêncio, levantavam altares improvisados sobre o entulho. Ninguém falava em vitória. E, estranhamente, ninguém falava apenas em derrota.
O general Ezequiel surgia entre as colunas quebradas. Seu elmo, que antes reluzia, agora estava coberto de cinza. Ele aproximou-se de Isaías. Profeta, disse ele, o que fazemos agora? Isaías olhou para ele e pela primeira vez sorriu. Agora decidimos, respondeu, porque o que vem depois depende menos das muralhas que ruíram do que faremos com este conhecimento. No presente, Miriam desligou as telas uma a uma. Quando a última imagem sumiu, a sala ficou mergulhada num escuro suave, quase repousante. Apenas o vidro iluminado do pergaminho permanecia brilhando, como uma chama que ninguém podia apagar. Daniel sentou-se no chão, a câmera largada ao lado. Sua voz saiu num sussurro. Quando comecei este trabalho, disse ele, achava que era só história antiga. E agora? Perguntou Miriam. Ele passou as mãos pelo rosto. Agora sinto que é minha história também, disse ele. Nossa história. Miriam se aproximou do pergaminho. Por um instante, apoiou a testa no vidro, como quem busca conforto em algo que já não cabe em palavras. Isaías não escreveu para sua geração apenas, disse ela. Escreveu para cada coração que um dia precisasse escolher entre orgulho e humildade. Ela virou-se devagar, encarando Daniel. Cada linha é uma pergunta, disse. Cada sentença é um convite. Um convite a quê? Perguntou ele. A reconhecer que todo o poder humano se ergue sobre a areia, respondeu Miriam, e que só o arrependimento pode fazer nascer algo novo. Ela respirou fundo e seus olhos brilharam na penumbra. Porque a história não termina com a profecia, disse ela. Começa com a nossa resposta. Lá fora, a madrugada começava a render-se à aurora. O céu clareava devagar, tingindo de cor as ruínas, como se insistisse em lembrar que sempre há um dia seguinte. Na Jerusalém antiga, Isaías caminhou pela muralha devastada. Parou num ponto onde a pedra estava partida, deixando ver a planície. Ele estendeu o rolo diante de si, como se oferecesse ao horizonte. Estas palavras não morrem, disse ele baixinho, porque um dia encontrarão quem queira ouvi-las. Eziel se aproximou, tocando o braço do profeta. Então, não acabou? Perguntou. Nunca acaba, disse Isaías, até que o homem escolha ser diferente. O general chegou perto. Seus olhos, antes endurecidos pelo orgulho, estavam úmidos. E se escolhermos agora? Disse ele. Se decidirmos ouvir? Isaías sorriu de novo e parecia que o vento soprava mais suave ao redor deles. Então, tudo o que viram deixará de ser apenas ruína, disse. Se tornará o solo onde nascerá algo que ninguém jamais poderá destruir. No presente, Miriam voltou-se para Daniel. A luz do amanhecer atravessava a janela, pintando o chão com reflexos dourados. Esta é a pergunta que fica, disse ela. O que faremos com este conhecimento? Daniel ergueu a câmera, mas por um momento não teve coragem de ligar. E se ninguém fizer nada? Perguntou. Então tudo isso se repetirá, disse Miriam, até que alguém, um só, decida ouvir. Ela pousou a mão sobre o pergaminho, como quem sela um pacto antigo. Mas se ouvirmos, continuou ela, se escolhermos humildade em vez de soberba, reconciliação em vez de destruição, então Isaías terá falado para nós. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Era um silêncio que pedia resposta. Lá fora, o sol enfim venceu a escuridão, e na luz nova, cada ruína parecia conter a promessa de um recomeço, porque a história não termina com a profecia, ela apenas começa com a nossa resposta.
Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos com personagens bíblicos igualmente inspiradores. Clique para assistir, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que Deus fale com você, mesmo no silêncio que antecede a revelação.